Existe um exercício que Rudolf Steiner considerava o pináculo da sabedoria, mais crucial que qualquer meditação guiada, mais poderoso que uma oração fervorosa, mais transformador que qualquer prática espiritual que você já tenha ouvido falar. E o mais incrível é que ele exige apenas 5 a 10 minutos do seu dia. Mas atenção, existe um detalhe. Este ritual precisa ser realizado todas as noites, sem exceção. Steiner compartilhou este exercício por décadas a fio. Ele o chamava de Rückschau, uma palavra do alemão que evoca a ideia de olhar para trás. Em português, ficou conhecido como a revisão do dia, ou, como vamos chamar aqui, o ritual noturno. Mas Steiner não inventou este ritual. Suas raízes se estendem até as antigas escolas de mistério. Os pitagóricos, sábios da antiguidade na Grécia, praticavam a revisão noturna como uma parte essencial de seu treinamento. Era considerado tão importante quanto a matemática sagrada pela qual eles são reconhecidos. Nos santuários egípcios, os sacerdotes realizavam práticas similares. Os essênios, a comunidade judaica mística, onde alguns acreditam que Jesus Cristo foi iniciado, também ensinavam variantes deste exercício. Steiner resgatou esta prática ancestral e a trouxe para o mundo moderno. Adaptou-a para a nossa época. Explicou o porquê ela funciona em termos que podemos entender. E esta técnica, meus amigos, pode literalmente transformar a sua vida, se você a praticar consistentemente. Neste vídeo, vou te explicar exatamente como fazer, por que funciona e o que esperar em cada fase do processo. Mas antes de mergulharmos na técnica em si, preciso te explicar por que ela é tão eficaz. Você vive o seu dia de forma, digamos, automática. Você acorda, cumpre suas obrigações, interage com pessoas, toma decisões, reage a situações. Tudo isso acontece em uma sequência, do início ao fim. Mas você raramente processa o que viveu. As experiências do dia se acumulam no seu campo energético como impressões não digeridas, como comida que você engoliu sem mastigar durante o sono. Seu guia interior trabalha com essas impressões. Ele tenta organizar, purificar, integrar. Mas se o material está muito caoticamente acumulado, o trabalho noturno fica comprometido. E é aqui que entra o ritual noturno. Quando você revisa seu dia de trás para frente, você realiza algo extraordinário para sua consciência. Você inverte o fluxo normal do tempo. No mundo físico, o tempo flui em uma direção, do passado para o futuro. Mas no mundo espiritual, o tempo funciona de maneira diferente. Seres espirituais experimentam eventos em ordem reversa. Eles veem consequências antes de causas, efeitos antes de ações. Quando você pratica o ritual noturno, você começa a treinar sua consciência para operar como opera o mundo espiritual. E isso tem efeitos profundos. Primeiro, você se desidentifica dos eventos. Quando você vive algo, você está imerso. Você é o personagem da história. Suas emoções estão ativas. Sua identidade está envolvida. Quando você revisa de trás para frente, algo muda. Você se torna observador, assistindo um filme ao contrário. Os eventos perdem sua carga emocional automática. Você consegue ver com mais clareza. Segundo, você percebe padrões que antes eram invisíveis, vivendo em sequência. Você só vê causas, mas revisando ao contrário, você vê efeitos primeiro e então rastreia até as causas. Por que eu reagi assim àquela situação? Revisando ao contrário,
Você vê a reação primeiro, depois vê o que veio antes, depois o que veio ainda antes. E de repente você percebe, minha reação não foi causada pelo evento imediato. Foi causada por algo que aconteceu horas antes, ou por um padrão que carrego há anos. Terceiro, você limpa impressões astrais. Cada experiência do dia deixa uma marca no seu campo energético. Algumas marcas são neutras. Outras carregam carga emocional intensa, raiva, medo, vergonha, ressentimento. Quando você revisa conscientemente, você processa essas marcas. Você as traz para a luz da consciência. E isso permite que elas se dissolvam. É como se você estivesse organizando uma gaveta bagunçada antes de dormir. Tudo fica mais fácil de encontrar no dia seguinte. Quarto, você prepara material para o trabalho noturno. Seu guia interior trabalha com você durante o sono. Todas as noites, ele revisa seu dia. Mostra o que estava alinhado com seu propósito maior. Indica o que precisa ser corrigido. Mas ele trabalha melhor com material organizado. Quando você faz o ritual noturno antes de dormir, você está entregando seu dia de forma processada. É como preparar um relatório antes de uma reunião. O trabalho conjunto se torna muito mais eficiente. Agora, vamos à técnica em si. Steiner era muito específico sobre como fazer. Primeiro, escolha o momento certo. O ideal é fazer o ritual noturno quando você já está na cama, pronto para dormir, mas ainda acordado o suficiente para manter a consciência. Não faça sentado na sala. Não faça enquanto ainda tem coisas para resolver. Passa no momento de transição, quando seu dia já acabou e você está se preparando para entrar no sono. Este momento é especial. Você está no limiar entre dois mundos. O estado de alerta está se recolhendo. O mundo dos sonhos ainda não assumiu. Neste limiar, a revisão tem poder máximo. Existe uma razão científica para isso. Neste momento de transição, suas ondas cerebrais estão em estado meditativo profundo. E esta é a frequência onde o subconsciente se torna mais acessível, onde mudanças profundas são mais fáceis de implantar. Steiner não usava esses termos, obviamente, mas ele sabia que o limiar do sono é um portal. Segundo, comece pelo último evento. Qual foi a última coisa que aconteceu hoje? Pode ser algo trivial. Você escovou os dentes. Você desligou a luz. Você verificou o celular uma última vez. Comece exatamente aí. Não julgue se é importante ou não. Simplesmente comece pelo mais recente. Terceiro, vá retrocedendo evento por evento. Depois de visualizar o último evento, vá para o anterior. E depois para o anterior. E assim por diante. Não pule nada. Não selecione apenas eventos importantes. Passe por tudo. O café da manhã, a conversa com o vizinho, o e-mail que você respondeu, o momento de irritação no trânsito, o almoço, a reunião. O pensamento que veio do nada no meio da tarde. Tudo. Quarto, observe sem julgar. Este é o ponto mais difícil para a maioria das pessoas. Você vai encontrar momentos do seu dia que não te orgulham. Aquela resposta atravessada, aquele pensamento mesquinho, aquela procrastinação, aquela mentira pequena. A tendência natural é julgar, é entrar em autocrítica, é se sentir mal. Não faça isso. O ritual noturno não é para se culpar, é para observar. Você é o diretor assistindo à filmagem do dia. Não é o personagem revivendo as emoções.
Você está estudando o material para entender, não para se punir. Quando aparecer algo que você não gostou, simplesmente observe, note e siga para o evento anterior. Quinto, chegue até o momento de acordar. A revisão só está completa quando você volta ao primeiro momento consciente do seu dia. O momento em que você abriu os olhos de manhã. Existe um exercício que, na visão de Rudolf Steiner, era o mais fundamental de todos. Algo que transcendia a simples meditação, a mera oração, ou qualquer prática espiritual que você já tenha experimentado. E o melhor, demanda apenas 5 a 10 minutos do seu dia. Mas atenção, existe um detalhe crucial. É imperativo realizá-lo todas as noites, sem falha. Steiner partilhou este exercício por décadas, designando-o retrospecção. No nosso idioma ficou consagrado como o ritual noturno. Mas não se engane, alguns dias isso levará 5 minutos, outros dias levará 15. Depende de quanto aconteceu e de quão detalhada você quer ser. Não há problema em ser mais rápido ou mais demorado. O importante é completar o ciclo. Sexto, solte tudo e durma. Quando chegar ao início do dia, não analise o que viu. Não tire conclusões. Não faça planos de como vai ser diferente amanhã. Simplesmente solte. Você entregou o seu dia processado. Agora é trabalho do seu guia interior. Deixe ele fazer a parte dele enquanto você dorme. Steiner alertou para alguns erros comuns. O primeiro erro é fazer na ordem normal. Muitas pessoas tentam revisar o dia do início ao fim. Isso não funciona. Revisar na ordem normal é apenas relembrar. Não tem o efeito transformador. A magia está na inversão. É a inversão que treina a consciência. É a inversão que desidentifica. É a inversão que limpa impressões do campo energético. Se você não conseguir fazer de trás para frente, é melhor não fazer do que fazer na ordem normal. O segundo erro é pular para eventos importantes. A mente quer ir direto para o drama, para a discussão, para o problema, para a conquista. Mas os eventos que parecem irrelevantes também carregam impressões. O modo como você tratou a atendente da padaria, o pensamento que teve ao ver uma manchete no jornal, a reação ao telefone tocar. Tudo deixa marca. Tudo precisa ser processado. O terceiro erro é julgar e analisar. O ritual noturno não é terapia, não é autoanálise, não é momento de resolver problemas. É observação pura, testemunho neutro. O julgamento e a análise ativam as energias negativas do campo energético. Exatamente o que você quer acalmar antes de dormir. Se você começar a se criticar, se culpar, se preocupar, você está fazendo errado. Apenas observe, como quem assiste nuvens passando. Interessante. E segue. O quarto erro é desistir quando parece não funcionar. As primeiras semanas podem parecer frustrantes. Você esquece de fazer. Quando faz, perde o foco. Adormece no meio. Não percebe nenhum resultado. Isso é normal. Steiner explicou que os efeitos se acumulam gradualmente. A sua energia vital leva tempo para formar novos padrões. As mudanças são sutis no início. A maioria das pessoas desiste antes de colher os frutos. Não seja uma delas. O quinto erro é usar o celular antes de fazer. A luz azul das telas e as notificações do celular ativam as energias negativas do campo energético. Criam agitação. Dificultam a transição para o estado de observação neutra. Steiner não conhecia celulares, claro, mas ele alertava sobre qualquer estímulo que agitasse a mente antes de dormir.
Se você quer que o ritual noturno funcione, deixe o celular longe da cama, pelo menos 30 minutos antes de dormir. Agora, o que esperar em cada fase? Nos primeiros 7 dias, espere dificuldade. Sua mente não está treinada para isso. Vai querer pular eventos, vai querer julgar, vai perder a sequência e ter que começar de novo. Isso é normal, faz parte do processo. Nestes primeiros dias, o objetivo é apenas criar o hábito. Não importa se a revisão é perfeita. Importa que você faça todas as noites. Da primeira à segunda semana, os sonhos começam a mudar. Este é geralmente o primeiro sinal de que algo está acontecendo. Seus sonhos se tornam mais vívidos, mais detalhados, mais fáceis de lembrar ao acordar. Algumas pessoas começam a ter sonhos lúcidos. Outras recebem mensagens claras em sonhos. Outras ainda encontram pessoas falecidas em sonhos que parecem visitas reais, não meras projeções da mente. Isso acontece porque seu guia interior consegue trabalhar melhor. O material que você entrega está mais organizado. A comunicação durante o sono melhora. Da segunda à terceira semana, padrões começam a aparecer. Você revisa o dia e percebe: eu faço isso toda vez. Sempre que acontece X, eu reajo com Y. Sempre que falo com essa pessoa, me sinto assim. Padrões que eram completamente invisíveis se tornam óbvios. E a percepção desses padrões é o primeiro passo para transformá-los. Por volta do 21º dia, algo mais profundo acontece. Steiner falou muito sobre o número 21. É o tempo que leva para formar um novo padrão na sua energia vital. Depois de 21 dias consecutivos de ritual noturno, a prática começa a se tornar automática. Você não precisa mais se forçar. É como escovar os dentes. Simplesmente faz. E neste ponto que os efeitos se aprofundam. Você começa a perceber mudanças durante o dia, não apenas quando revisa. No momento em que algo acontece, você já está mais presente, já está observando, já está menos identificado. É como se a consciência do observador que você treina à noite começasse a vazar para o dia. Depois de 40 dias, a transformação se consolida. 40 é outro número que aparece constantemente nos ensinamentos de Steiner. É o tempo de consolidação completa. Depois de 40 dias, você não é mais a mesma pessoa que começou. Seus sonhos são radicalmente diferentes. Sua capacidade de autoobservação durante o dia é muito maior. Sua reatividade emocional diminuiu. Sua clareza mental aumentou. E você começa a perceber algo ainda mais sutil: orientação. Pensamentos que parecem vir de fora. Intuições sobre o que fazer. De sensações de direção. Seu guia interior consegue se comunicar melhor, porque você limpou os canais, porque você organizou o material, porque você treinou uma forma de consciência mais próxima da dele. Existe uma variação avançada que Steiner ensinava para alunos mais experientes. Depois de dominar o ritual noturno básico, você pode adicionar uma camada. Enquanto revisa cada evento, pergunte-se: o que eu faria diferente se pudesse voltar? Não como autocrítica, não como arrependimento, como redesenho consciente. Você vê a cena, vê como agiu, e então imagina uma versão alternativa, uma versão onde você agia de forma mais alinhada com seus valores mais profundos. Esta prática faz algo extraordinário. Ela não muda o passado. O que foi feito está feito. Mas ela reprograma seus padrões para o futuro. Quando você conscientemente visualiza a alternativa melhor, você está criando uma impressão na sua energia vital. E essa impressão influencia como você vai reagir em situações similares no futuro.
É como se você estivesse instalando um novo software. Da próxima vez que uma situação similar aparecer, o novo padrão vai estar disponível. Steiner chamava isso de correção kármica consciente. Você não pode desfazer o que fez, mas pode conscientemente criar a intenção de fazer diferente. E essa intenção tem poder real no plano espiritual. Existe também uma conexão profunda entre o ritual noturno e o que acontece após a morte. Steiner descreveu em detalhes o que acontece quando morremos. Nos primeiros 3 dias após a morte, a energia vital se separa lentamente. Durante este processo, toda a nossa vida passa diante de nós. Não como um filme que assistimos, mas como uma experiência que revivemos. Vemos cada evento, sentimos cada emoção, mas também sentimos algo novo. As emoções que causamos nos outros. Aquela vez que magoamos alguém, sentimos a dor que causamos. Aquela vez que ajudamos, sentimos a gratidão que geramos. Esta retrospecção pós-morte acontece de trás para frente. Começamos pelo momento da morte e voltamos até o nascimento. Uma jornada inversa. O ritual noturno é um treinamento para este momento. Quando você pratica todas as noites, você está se preparando para a grande retrospecção que virá. Você está desenvolvendo a capacidade de observar sua vida sem identificação, de ver padrões, de processar experiências, como um detetive da própria existência. Pessoas que praticam o ritual noturno durante a vida têm uma experiência muito diferente na morte. O processo é mais suave, mais consciente, menos traumático, como se tivessem ensaiado para esta grande apresentação. Elas já sabem como olhar para trás, já desenvolveram o observador interno, já limparam grande parte das impressões mais densas durante a vida, um caminho desimpedido. E isso facilita todo o processo pós-morte. Há um detalhe importante que Rudolf Steiner revelou sobre a fase após a morte chamada Kama Louca. Kama Louca é a região onde passamos após os primeiros 3 dias. Pode durar anos. E nesta fase que vivenciamos em detalhe tudo o que causamos aos outros durante a vida, cada mágoa que infligimos, sentimos, cada ajuda que demos, sentimos a gratidão de volta, cada oportunidade perdida de fazer o bem, sentimos o vazio, um espelho da nossa existência. O ritual noturno prepara você para esta fase. Quando você pratica todas as noites, você já começa a sentir ecos do que causou durante o dia. Não com a intensidade do Kama Louca, mas com clareza suficiente para ajustar seu comportamento. Como um feedback em tempo real. Pessoas que não praticam chegam ao Kama Louca completamente despreparadas. O impacto é avassalador. A duração tende a ser mais longa, uma tempestade sem abrigo. Pessoas que praticaram o ritual noturno durante a vida já processaram muito do material. O Kama Louca ainda acontece, mas de forma mais suave, mais rápida, menos traumática. Como navegar em águas calmas. É como a diferença entre um estudante que revisou a matéria antes da prova e um que nunca abriu o livro. Preparação versus desespero. Agora, vou compartilhar alguns casos que Rudolf Steiner relatou. Em Dornach, uma mulher de 45 anos começou a praticar o ritual noturno. Chamemos ela de Beatriz. Nas primeiras semanas, ela não percebeu nada de especial. Fazia o exercício mecanicamente, sem muita convicção, como um ritual vazio. Por volta da 3ª semana, ela começou a ter sonhos diferentes, mais claros, mais significativos. Alguns pareciam trazer mensagens diretas.
Ela continuou. Persistiu na prática. Na sexta semana, algo inesperado aconteceu. Durante o dia, no meio de uma conversa, ela se viu observando a SI mesma, como se parte dela estivesse assistindo de fora. Não era dissociação, não era despersonalização, era consciência expandida. Ela estava presente na conversa, mas também estava presente como observadora, um desdobramento da consciência. Ela continuou. Depois de 3 meses, ela relatou a Rudolf Steiner que sua vida tinha mudado completamente. Não eram as circunstâncias externas que tinham mudado. Era sua relação com tudo. Ela reagia menos, observava mais. Percebia padrões que antes eram completamente invisíveis. Tomava decisões com mais clareza. Sentia uma presença guiando gentilmente suas escolhas, como se um sopro de sabedoria a orientasse. Ela atribuiu tudo a um único exercício, o ritual noturno praticado todas as noites. Um pequeno ato com grandes resultados. Outro caso envolveu um homem de 60 anos, um comerciante bem-sucedido, mas profundamente infeliz. Vamos chamá-lo de Ricardo. Ele tinha dificuldade com o exercício. Sempre adormecia no meio, sempre perdia a sequência, sempre se distraía. A mente resistia. Rudolf Steiner disse a ele, persista, mesmo que pareça não estar funcionando. Ele persistiu por 2 meses sem perceber resultados claros. Uma luta contra a própria mente. Então, em uma noite, algo aconteceu, no meio da retrospecção. Ele subitamente viu um evento de sua infância, algo que tinha esquecido completamente por 50 anos. Um momento onde seu pai o humilhou na frente de outras crianças. Uma ferida oculta. A memória veio com clareza total. Ele podia ver o rosto do pai, ouvir as palavras, sentir a vergonha, revivendo a dor. E ele percebeu, com absoluta certeza, que toda a sua vida tinha sido moldada por aquele momento. Sua ambição obsessiva por sucesso, sua necessidade constante de provar seu valor, sua incapacidade de sentir satisfação com qualquer conquista, as correntes do passado, tudo vinha daquela cena esquecida. O ritual noturno tinha trazido à superfície algo que estava enterrado por décadas, algo que precisava ser visto para ser curado. Uma revelação dolorosa, mas necessária. Ele chorou naquela noite, um choro profundo, de liberação, uma limpeza da alma. Nas semanas seguintes, algo mudou nele, a obsessão diminuiu, a necessidade de provar reduziu. Uma paz começou a aparecer, um novo horizonte. Não foi terapia, não foi análise, foi simplesmente trazer à luz o que estava escondido. A simplicidade da cura. E o ritual noturno fez isso. Um terceiro caso envolveu uma professora de 38 anos que sofria de insônia crônica. Chamemos ela de Fernanda. Há anos ela tinha dificuldade para dormir. Ficava horas na cama, a mente correndo sem parar. Tinha tentado remédios, chá, meditação. Nada funcionava direito. Um tormento noturno. Rudolf Steiner sugeriu o ritual noturno não como prática espiritual, mas como técnica para acalmar a mente. Como um remédio natural. Ela começou ceticamente, sem muita fé. Nas primeiras noites, percebeu algo interessante. Ao focar na retrospecção, sua mente parava de correr. A atenção estava ocupada repassando os eventos. Não tinha espaço para preocupações sobre o dia seguinte, um freio na agitação mental. Na segunda semana, ela estava adormecendo mais rápido do que em anos. O sono retornando.
Na terceira semana, estava dormindo a noite inteira sem acordar. Um descanso profundo. A insônia crônica estava desaparecendo, a escuridão se dissipando. Mas havia mais. Além de dormir melhor, ela começou a ter sonhos extremamente significativos. Sonhos que traziam soluções para problemas que a incomodavam há anos. Sonhos que revelavam bloqueios emocionais que ela nem sabia que tinha. Mensagens do inconsciente. Um sonho em particular mudou sua vida. Ela viu seu pai, já falecido há uma década, que lhe disse algo sobre uma situação que ela estava vivendo. As palavras eram simples, mas trouxeram uma clareza que anos de terapia não tinham conseguido. Um encontro transcendental. Ela acordou chorando, mas com um senso de paz que não sentia desde a morte dele. A cura através do sonho. Rudolf Steiner explicou que a insônia frequentemente é causada por impressões astrais não processadas. A mente fica agitada porque o material do dia não foi digerido, como um alimento não processado. O ritual noturno processa esse material. E quando o material está processado, a mente pode finalmente descansar. A paz encontrada. Existe uma questão prática que muitas pessoas perguntam. E se eu não conseguir lembrar de tudo? A resposta de Rudolf Steiner era clara. Não precisa. O ritual noturno não é um exercício de memória. É um exercício de consciência. Você não precisa lembrar de cada detalhe. Você precisa passar pelos eventos principais em ordem reversa. Mesmo que algumas partes estejam borradas, mesmo que você pule algumas coisas. A jornada é mais importante que o mapa. O importante é o movimento, a direção, a intenção, a busca pela compreensão. Se você começar pelo fim e voltar até o início, mesmo que de forma imperfeita, o efeito acontece. A intenção guia o processo. Outra questão comum. E se eu adormecer no meio? Isso é extremamente normal, especialmente no início. Você está fazendo o ritual noturno no momento de transição para o sono. Seu corpo quer dormir. Sua identidade quer desligar. Quando você adormecer no meio, simplesmente recomece no dia seguinte. Não se culpe. Não desista. Com a prática, sua capacidade de se manter presente aumenta. Você consegue completar a retrospecção antes de adormecer. E, curiosamente, adormecer durante a retrospecção não é totalmente ruim. Rudolf Steiner explicou que, mesmo quando você adormece no meio, o trabalho continua em outro nível. Seu guia interior pega de onde você parou. O exercício incompleto ainda tem valor. E claro, o ideal é completar, mas não se torture se não conseguir todas as noites. Uma terceira questão: quanto tempo deve levar? Não há resposta fixa. Nos primeiros dias, pode levar 15 ou 20 minutos. Você está lento, inseguro, buscando cada evento. Com a prática, fica mais rápido. 5 a 10 minutos é geralmente suficiente. Se estiver levando muito tempo, você provavelmente está detalhando demais. O ritual noturno não precisa ser cinematográfico. Pode ser um resumo, uma passagem rápida pelos pontos principais. Se estiver muito rápido, menos de 2 minutos, você provavelmente está pulando demais. Tente desacelerar um pouco. Encontre seu próprio ritmo. Ele vai mudar com o tempo. Uma quarta questão: posso fazer em partes? Algumas pessoas têm dias muito longos e complexos. Revisar tudo de uma vez parece demais. Steiner permitia uma variação para esses casos.
Você pode fazer uma mini retrospecção no meio do dia. Por exemplo, antes do almoço, revisar rapidamente a manhã, antes do jantar, revisar à tarde. Mas isso não substitui a retrospecção noturna completa. É apenas um complemento. O momento antes de dormir continua sendo o mais importante. As mini-retrospecções são como lanches. A retrospecção noturna é a refeição principal. Existe também a questão das emoções. Alguns eventos do dia carregam carga emocional intensa. Uma discussão, uma notícia ruim, uma decepção. Quando esses eventos aparecem na retrospectiva, a emoção pode voltar. O que fazer? Observe a emoção sem se fundir com ela. É mais fácil falar do que fazer. Eu sei. Mas é exatamente isso que o exercício treina. A emoção aparece. Você a reconhece. Está aqui. Sinto isso. E então, você continua para o próximo evento. Você não suprime a emoção. Não a ignora. Apenas não se identifica com ela. Com a prática, isso se torna mais fácil. Você desenvolve a capacidade de observar emoções sem ser arrastado por elas. E essa capacidade transborda para o dia. Situações que antes te desequilibravam completamente passam a ter menos poder. Porque você desenvolveu o observador. Porque você sabe que a emoção é apenas uma emoção, não quem você é. Agora, os efeitos colaterais que Steiner mencionou. Primeiro, os sonhos mudam. Isso é quase universal, mais vívidos, mais claros, mais memoráveis. Segundo, a intuição aumenta. Você começa a ter sensações sobre pessoas, situações, decisões, sensações que frequentemente se mostram corretas. Terceiro, coincidências aumentam, sincronicidades, eventos que parecem orquestrados, encontros improváveis que trazem exatamente o que você precisava. Quarto, a reatividade diminui. Situações que antes provocavam reações automáticas passam a ser observadas antes de reagidas. Você ganha um espaço entre estímulo e resposta. Quinto, clareza sobre propósito aumenta. Muitas pessoas relatam que, depois de alguns meses de prática, ficou mais claro para elas por que estão aqui, o que vieram fazer, qual sua contribuição única. Sexto, a relação com o sono muda. O sono se torna mais reparador. Você acorda mais descansado, mais claro, com sensação de que algo importante aconteceu durante a noite. Sétimo, e talvez o mais importante, a relação com a morte muda. O medo da morte diminui. Não porque você negue a morte, não porque você tenha crenças reconfortantes sobre o além, mas porque você já pratica o processo que acontece após morrer. Você já fez a retrospectiva milhares de vezes. Já desenvolveu a capacidade de observar sem se identificar. Já treinou seu observador para guiá-lo através de memórias difíceis. A morte se torna menos assustadora porque deixa de ser um mistério total. Você sabe o que esperar. Você já pratica uma versão em miniatura todas as noites. Você sabe que vai ser capaz de olhar para trás. Você desenvolveu o observador que vai guiá-lo através da retrospectiva pós-morte. A morte deixa de ser um abismo desconhecido. Se torna uma transição para a qual você já está se preparando todas as noites. Para finalizar, uma reflexão. O ritual noturno parece simples demais para ser poderoso. 5 a 10 minutos. Repassar o dia de trás para frente. Observar sem julgar. Não há mantras especiais, não há visualizações complexas, não há posturas, não há técnicas elaboradas.
e é por isso que muitas pessoas subestimam. Mas Rudolf Steiner foi categórico. Este é o exercício mais importante. Mais do que meditação elaborada, mais do que rituais complexos, mais do que qualquer prática esotérica sofisticada. Por quê? Porque o ritual noturno trabalha diretamente com o material da sua vida, não com conceitos abstratos, com o que você realmente viveu. E porque ele acessa o momento mais poderoso do dia, a transição para o sono, o limiar entre mundos, a janela onde a comunicação com o espiritual é mais fácil. Práticas mais complexas podem ter seu valor, mas nenhuma substitui esta. Se você só puder fazer uma coisa, faça o ritual noturno, todas as noites, por 21 dias para formar o hábito, por 40 dias para consolidar a transformação, e então pelo resto da sua vida. Seu guia interior está esperando. Todas as noites ele trabalha com você durante o sono. Todas as noites ele tenta te mostrar o que precisa ser visto. Todas as noites ele guia, orienta, cura. Mas o trabalho dele depende do material que você entrega. Quando você faz o ritual noturno, você está entregando o seu dia processado, organizado, preparado. E isso muda tudo. Comece hoje, não amanhã. Não quando tiver mais tempo, não quando se sentir pronto. Hoje, esta noite, antes de dormir, revise seu dia de trás para frente. Comece pelo momento em que você está agora, assistindo este vídeo, e vá voltando até o momento em que você acordou. Não precisa ser perfeito, não precisa ser completo. Apenas comece e repita amanhã, e depois de amanhã, e todas as noites seguintes. 21 dias para formar o hábito, 40 dias para consolidar a transformação, uma vida inteira para colher os frutos. Rudolf Steiner disse que a humanidade está diante de uma escolha. Podemos continuar dormindo, ou podemos despertar. O ritual noturno é uma das ferramentas mais poderosas para despertar. Simples, acessível, praticável por qualquer pessoa, mas poderosa o suficiente para transformar completamente sua vida. A grande questão é: você vai usar essa ferramenta? Seu guia interior já sabe a resposta. Ele conhece você melhor do que você conhece a si mesmo. Isso é certo, e ele está esperando, pacientemente, todas as noites, sem falhar, até você decidir começar, até você se comprometer com esse ritual noturno. Afinal, é para o seu bem, para a sua evolução. Rudolf Steiner insiste nisso.